Vez e voz. Oferecimento Morílio Imóveis, em Santos e Mongaguá. A sua melhor opção no litoral paulista. E Chefs On Gastronomia, Delivery e Buffet. E sua festa ao melhor estilo. Olá! Pais, professores, entidades e sindicalistas estão saindo às ruas resistindo à iniciativa da Secretaria de Educação, a SEDUC de Santos, em colocar organizações da sociedade civil na política de inclusão de crianças com necessidades especiais. A rede possui 1.108 alunos especiais e 454 professores mediadores que dobram sua carga horária via projeto. A Secretaria também possui o reforço de 7 estagiários e 42 educadores voluntários. Para falar sobre a questão, eu converso com o Cristiano Torres, da Associação Mobilidade, Acessibilidade e Inclusão Social, a Mais Santos. Obrigado por participar. Eu que agradeço. Agradeço o convite. Sou vice-presidente da Mais Santos. O presidente é o Leandro Chadá, que fez esse convite recentemente para que eu pudesse estar participando e incluir. E a nossa luta é para intervir essa deseducação, esse desmando, esse desserviço para a sociedade, para esse público com deficiência e transtorno do espectro autista. Perfeito. Explica uma coisa, Cristiano. O primeiro edital exigia ensino médio. Esse novo edital, informação quente hoje, inclusive eu publiquei, que parece que vão exigir um magistério. Isso é ideal? É inadmissível, porque uma pessoa que ela não tem uma qualificação, ela não tem uma graduação, ela não fez um curso específico, ela não tem um curso de capacitação, não tem uma empatia, não tem identificação para trabalhar com pessoas com deficiência, apenas tendo o ensino médio, sem ter um convívio, sem magistério também. Ou magistério. Falar em magistério, o último curso do magistério que foi em 2004. Como é que uma pessoa que está desatualizada, né? Mas ela fez magistério em 1980, aí tem professoras que atuam bem melhor que Ok, esses profissionais nós temos que aplaudi-los, mas eles devem estar se atualizando, devem ter feito uma graduação na sequência, ou o normal superior, que é o antigo magistério, né, ou uma pedagogia, para que também possa estar, outros não. Mas assim, dentro da BNCC e do PCN, que a BNCC é a Base Curricular Nacional Comum e o Parâmetro Curricular Nacional, eles direcionam algumas diretrizes para o ensino educacional especializado, porém, isso fica a cargo da direção da escola e do profissional que vai atuar. Então, nem todos os profissionais têm essa identificação com o diferente, têm essa identificação com o público com deficiência, principalmente com o transtorno do espectro autista, que tem alguns comportamentos atípicos e que, determinado o nível que eles se encontram, tem uma estereotipia, tem hipersensibilidade auditiva e visual. Eles não codificam as informações que recebem visualmente ou pela audição, não conseguem formular essa informação, entender, ficam com uma perturbação mental porque os neurônios estão altamente acelerados e eles não correm na mesma linha, eles cruzam o sistema neuro. Então, assim, como é que uma pessoa que não tem essa capacitação, não tem essa experiência, não tem esse contato, não tem esse convívio com o ensino médio e com o magistério, vai atuar em sala de aula? Sendo que o BNCC e o PCN, eles dão apenas uma direção, um direcionamento. É perfeito, você olhar ali a cartilha, tá linda, tá perfeita, mas elas não são contempladas pela direção da escola, porque a direção da escola recebe uma demanda do município ou do estado. Então, quem determina o que vai passar na escola é a secretaria. Sim. E aí fica a cargo dos profissionais e os professores. Então, vem vindo de cima para baixo essa opressão, né? Vem oprimindo a educação
nacional, seja ela infantil, do ensino inicial ao ensino final, seja ela do AE, que é o ensino ao atendimento educacional especializado. Cristiano, me explica uma coisa. Eu estou falando aqui com uma pessoa altamente qualificada. Você se aperfeiçoou, né, nesse atendimento de pessoas com algum problema, alguma deficiência, é isso? Há muitos anos. Inclusive, treinou até para atletas, é isso? Sim, eu sou profissional de educação física, formado na FMU, na Faculdades Metropolitanas Unidas em São Paulo. Me especializei em adolescência pela Unifesp em 2018. Atualmente eu sou mestrando em Ciências da Saúde aplicada ao esporte e atividade física pela Unifesp. Concluo agora em 2021. Para eu chegar a esse conhecimento, desde 2011, foi quando eu comecei a presenciar as deficiências em minha vida, principalmente o autismo, quando eu trabalhava como guarda-vida no Sesc Vila Mariana, em São Paulo. Sou de Santos, natural de Santos, saí daqui em 2003, sou ex-atleta de boxe da cidade, meus primeiros Jogos Abertos foi pelo Santos Futebol Clube em 96 ou 97, se eu não me engano, em Bragança Paulista. Depois fui para o Guarujá, depois voltei para Santos pela BVT com o agora eleito vereador Fábio Duarte. E em 2013, quando eu perdi a oportunidade de ir para o Pan-Americano e Olimpíada, o Fábio falou assim: Cris, vai para São Paulo, vai para o interior para estudar, ganhar uma bolsa, porque a vida de atleta acabou e atleta no Brasil, principalmente boxe, não tem futuro. Você tem que estudar, você é uma pessoa inteligente, se aprimora e conquista o seu espaço através dos estudos. E assim eu fiz, fui para o interior de São Paulo, morei em Araraquara, iniciei a faculdade lá e concluí na FMU desde o 3º semestre. E aí, em 2011, eu me deparei com as crianças na piscina, com esse comportamento estereotipado, gritando, se autoagredindo e agredindo. Vi os pais que não interagiam, ou os avós que estavam ali, ou os responsáveis que não interagiam com a criança na piscina. E eu falei, isso não tem cabimento, eu vou ter que ajudar de alguma forma, né? Me sensibilizei e aí eu comecei a utilizar a metodologia de natação para bebê. Você tem que ter uma aproximação muito maior, você tem que encostar na criança, você troca afeto, você troca calor humano, a água já propicia esses benefícios porque ela é aquecida, então ela te remete, quando é a mãe, principalmente remete a criança ao processo intrauterino, processo fetal, aí a criança vai ter todo esse aparato materno, esse calor materno, sem contar que ela atenua a intensidade do espectro. Porque, como eu falei, ele não segue a mesma linha, ele fica cruzando e em alta intensidade. Então é um circuito muito grande, dá uns estalos muito grandes no cérebro que eles não conseguem codificar as informações que eles visualizam ou ouvem. E aí ela atenua, ela consegue ficar calma, então ela começa a interagir, ou seja, ela tem foco, ela tem direcionamento a partir daquele momento que ela está na água, que ela está no contato com a mãe, ou o responsável, ou um dos progenitores, ou a pessoa que está ali mediando as atividades. Que tem que ter o afeto, tem que ter a empatia, tem que ter a entrega, não é só o conhecimento acadêmico, teórico, se você não tem a humanização ali naquele momento. Porque a pessoa pega a confiança na pessoa, né? E aí? E eu falo que a criança com deficiência, eles são igual satélites, igual mulheres. Eles conseguem observar as coisas boas e ruins a 100 anos-luz de distância. Então ele percebe a pessoa que está se aproximando, ele vai ter uma rejeição logo de cara, como qualquer ser humano que tenha deficiência e não tenha deficiência. Ele vai perceber, ele vai se afastar, ele vai ter a dele. A partir do momento que você começa a conversar, dialogar, você está no mesmo nível de altura, olho no olho, diminui o tom da sua voz, você consegue falar pausadamente para que essa criança tenha essa compreensão da sua fala, que ela entenda aquilo que você está falando pausadamente, uma palavra por vez, que ela vai entender, e você vai aproximando essa criança, ela vai se soltando, então você consegue administrar e passar as atividades. Como o cérebro comanda o corpo e não o corpo comanda o cérebro, você logo entende que essa criança está tendo uma resposta de atenção. Para eu ter uma coordenação motora, ter desenvolvimentos dos membros superiores e inferiores e fazer um deslocamento, seja no terrestre ou no meio líquido, eu tenho que mandar informação para esses membros. Sim.
Ali eu desenvolvo a minha atenção e a minha coordenação motora. Cria-se uma relação neuromuscular, amplia a visão e amplia o hemisfério encefálico. A cognição dessa criança vai melhorar muito mais. Então, a partir dali eu comecei a colocar várias atividades, não só na parte motora, quanto na parte educacional. Comecei a falar o A, E, O, U, a alfabetizar dentro do meio líquido. Eu utilizei o meio líquido para poder conversar com essa criança, para poder criar um diálogo. Qual é a maior dificuldade com uma criança com espectro autista? É a sociabilização, é o diálogo. Muitos deles não verbalizam, muitos deles balbuciam ou não falam nada. Eles têm dificuldade na fala porque eles não, como eu falei, eles não processam, não codificam as informações e não conseguem expressar aquilo que querem expressar, né? Porque o cérebro não dá esse comando para eles. E aí, a partir dali, você consegue direcionar todas essas atividades. Aí eu te pergunto, como um profissional do ensino médio, com um magistério, que não tem esse conhecimento, que não tem essa vivência, vai ministrar aula para uma criança que tem o transtorno do espectro autista, ou tem uma paralisia cerebral, ou tem uma deficiência intelectual, ou é síndrome de Down, ou alguma outra síndrome, que muitas síndromes são raras, e uma das mais complexas que eu peguei foi a síndrome de Halfman, que a criança é hipotônica, fica numa cadeira motorizada, com um cilindro de oxigênio atrás, respirando pela traqueia e se alimentando por gastro, pelo bóton. Então, assim, como é que eu vou passar a aula, ministrar uma aula para esse público se eu não tenho conhecimento da pessoa que vai vir para mim? Eu não tenho conhecimento de adaptar as atividades, o direcionamento das aulas, eu tenho que adaptar as condições daquela criança. Como eu falei, no BNCC e no PCN está lá perfeito, são apenas direcionamento. Mas quem faz todo o trabalho da desenvoltura e as adaptações são os profissionais. E eles não têm, se eles não têm com as pessoas ditas normais, porque ninguém é perfeito, somos todos limitados, temos alguma deficiência, eu uso óculos, então eu já tenho uma deficiência. Sim. Né? Leve, mas eu tenho. Então somos todos limitados de alguma forma, ninguém é perfeito. Se os ditos normais têm dificuldade, que são os típicos, têm dificuldade porque eles têm as suas complexidades de socialização, o meio de convívio social influencia muito, o comportamento dos pais e mães dentro de casa é o principal ponto. Quando a ausência deles é o responsável mais próximo, se algum atrito, a criança recebe essa violência que ele presenciou, porque é uma violência que muitas das vezes aí está presenciando, e vai matando os neurônios, ela vai ficando com traumas e ela perde totalmente as habilidades sociais, que é a habilidade de conversar, que é a habilidade de aprender, que é a habilidade de interagir. Perfeito. Explica uma coisa, Cristiano. Qual seria o edital correto? O que precisaria? Ou seja, o edital teria que trazer pessoas com que formação? Qualificadas, com nível superior, tá. Em licenciatura, porque assim, eu sou bacharel, eu não fiz licenciatura por opção, por não me identificar com o sistema escolar, tá. Não com a escola, com os alunos, com o sistema escolar que vem de cima para baixo, que é o que está acontecendo hoje na cidade de Santos, que não há uma consulta com a população e que eles selecionam aquilo que eles querem passar para o município e para o estado, sendo que no particular é totalmente diferente. As crianças que lá estudam, os alunos que lá estudam, aprendem o que eles devem aprender em geral. E no município e no estado, eles colocam, como é que eu falo? Eles estão formando os novos analfabetos funcionais. Então, aqueles que vão se tornar tecnicistas e que vão aprender a dizer amém a tudo e não vão ter o ponto crítico de questionamento. Essas OS, essas ONGs, enfim, que está sendo chamamento, né? Essas organizações, eles não têm essas pessoas? Pela sua experiência, olha, é raro isso? Como eu estou há 17 anos fora de Santos, estou chegando agora, voltei agora em março, em São Paulo eu presenciei as ONGs na saúde.
tem os dois lados da moeda, tem o positivo e o negativo, mas eles têm conhecimento porque tem profissionais altamente qualificados. E também a remuneração é muito gratificante. Para ter ideia, o profissional de educação física, para trabalhar com a educação física no NASF, que é o Núcleo da Saúde da Família, 40 horas ele ganha R$ 6.200. Sim, sim. Em 20 horas ele vai ganhar Precisa 3 mil. através Isso, da OS. através da OS. E eles atendem os públicos realmente periféricos que estão na margem da sociedade, bem distante, onde é muito mais difícil chegar devido à distância, o deslocamento, o transporte, não chega metrô. Então os profissionais vão até lá para poder fazer um trabalho de prevenção às doenças. Mas a educação, você acha? A educação, a única que eu vi ser terceirizada seriam as creches. Em Santos também deve acontecer isso. É a primeira vez que eu vejo terceirizar a educação em Santos, e acho que no Brasil, e que não tem propriedade, não tem conhecimento específico para fazer um contrato, colocar ensino médio e magistério. O magistério terminou em 2004. O ano letivo do magistério foi em 2004. Cristiano, já existem mediadores, né? Os professores fazem esse trabalho aqui em Santos. Né? São profissionais de pedagogia. São 454 mediadores. Sim, um número bem grande. Bem grande. Esses professores precisavam ser mais qualificados, só ajudaria uma qualificação, uma reciclagem, enfim, para ajudar a melhorar esse Uma reciclagem seria o ideal, mas muitos deles já são professores em pedagogia e especialização. E tem especialização, tem uma pós-graduação, se identificam com o que fazem, amam o que fazem, se identifica com o público e criaram laços afetivos, não só com a criança, quanto com a família. Ou seja, já está meio caminho andado. Então fica fácil você ministrar uma atividade e fazer com que essa criança ela desenvolva suas habilidades cognitivas e sociais naquele período do ano letivo. Talvez por isso que as mães estão tão enganjadas nessa não vinda das OES. Porque elas sabem que os filhos estão sendo atendidos por esses professores da rede que parece que são bem satisfatórios. Sim, são bem satisfatórios e parabéns aos 454 mediadores, que nem todos os 454 são da rede concursados. Tá? Tem uns que fizeram parte do programa Educação Total, se eu não me engano o nome, e eles estavam ganhando abaixo de um salário mínimo. Você acredita nisso? Isso é outro absurdo. Profissional, com graduação, pedagoga, com pedagogia, com especialização na área da educação especial e inclusiva, porque educação especial é uma coisa, inclusão é outra, tá? Já explico isso para vocês. E tem essa identificação, sabe ministrar aula, entende o público que vão atender, seja ele deficiente, físico ou cognitivo, ou com alguma síndrome de transtorno. Você acha que, em vez dessas organizações, poderia fazer um processo que é o que eles estão reivindicando, o pessoal do sindicato, um processo seletivo de emergencial, pegar professores que nem você, pegar professores que têm essa capacidade de levá-los para suprir essa demanda que está faltando? Não é necessário ter uma ONG, a prefeitura ela está querendo ganhar em cima disso, porque é fácil eu me isentar da minha responsabilidade e colocar isso na mão das ONGs, e as ONGs que se virem. Os conselhos só são de fachada, até mesmo o conselho da criança e do adolescente, porque a maioria deles estão ali a cargo de confiança ou foram eleitos por causa que eles têm algum vínculo com algum vereador, esse vereador conseguiu articular para que esse conselheiro fosse eleito, e ali eles fazem os currais eleitorais. Também tem essa. Outra coisa que eu presenciei em São Paulo, que provavelmente em Santos acontece, porque isso é típico do governo atual, do partido que está administrando a cidade, que eles utilizam essas OS, ou OSC, que é a Organização da Sociedade Civil e a Organização da Sociedade da Saúde, Social da Saúde, para colocar as pessoas que lhe convém, que estão dentro do convívio deles, que estão ali dos cargos de confiança, que estão mais próximos de um político, de um vereador, ou mesmo de uma pessoa que é servidora pública concursada, mas tem vínculo partidário com a atual administração. Então vai ficar muito fácil para eles fazerem do jeito que eles querem. Então eles não abrem um diálogo com a sociedade, não abrem um chamamento
público para conversar, para dialogar, ou aqueles interessados, para que possa haver um entendimento e chegar a um denominador comum e que possa sim, porque se eu sou servidor, eu tenho que servir com qualidade. Então político não é autoridade, político é um servidor eleito pelo povo para exercer e servir ao povo, aos munícipes, à população. Ele não está para colocar aquilo que ele quer, ele está para servir às necessidades dos munícipes e da cidade em geral. 9,4 milhões de anos vai ser gasto, né? Com essas 4 organizações, né? Muito, né? Se não me engano, dá uma faixa de cada uma de 2 milhões e 350 mil. Então vamos colocar os 450 mediadores ali, ganhando, que alguns, a maioria, ganha R$700. Nossa, então poderia melhorar muito o salário desses... Você está entendendo? Muito o salário dessas pessoas e trazer mais pessoas qualificadas. Sim, esses que estavam na educação total, são graduados, pós-graduados, se identificam com aquilo que fazem, amam a profissão, amam as crianças, têm laços, têm vínculo com as famílias e está ganhando um projeto da SEDUC. A SEDUC está dizendo, inclusive, que vai trazer ele faz parte do pacote, alguns outros profissionais, inclusive um técnico de enfermagem. Esse técnico de enfermagem ajuda ou não? Eu vou fazer uma outra pergunta para o público. O técnico de enfermagem, ele vai trabalhar numa escola especializada ou em todas as escolas municipais? Trabalhar nessa... Não, ele vai trabalhar pela ONG, mas eu tenho que atender todas as escolas municipais. Não, atender só para atender essas crianças. Sim, mas em todas as escolas municipais tem crianças com deficiência. Sim. Então, esses técnicos de enfermagem vão atender todas as escolas, mas o que eles vão fazer? Eles vão ser babá? Eles vão trocar a fralda, porque muitos utilizam fraldas? Eles vão colocar aquelas fitas... fisioterapia que segura a mandíbula ou a maxila para a criança não ficar babando. Seria talvez alguma emergência? Eles vão fazer a parte da higiene, da escovação dental, de levar até o banheiro, né? Ou alguma emergência, fazer uma troca. Tem crianças que utilizam sonda, vai fazer uma troca de sonda. É para isso que serve um técnico de enfermagem, porque técnico de enfermagem, ele tem capacidade de ministrar uma aula, ou a professora determina uma aula, ele vai conseguir adaptar essa aula à condição daquela criança, porque somos seres humanos, podemos ser gêmeos univitelinos, nascer da mesma placenta, mas não somos iguais. Então, cada um tem um comportamento diferente do outro. Cada um tem a sua demanda, de acordo com os traumas, de acordo com aquilo que recebe e que vivencia. Né? Então, assim, esse profissional ele tem essa capacidade, ele tem esse conhecimento, ele tem licenciatura em matemática, em inglês, português, geografia, história, educação artística, ciências sociais, sociologia, educação social, educação física. Ele tem licenciatura? Ele fez a parte pedagógica no ensino superior? Não. Ele é um técnico de enfermagem da saúde que vai cuidar da higiene e dos atendimentos emergenciais em relação à saúde dessa pessoa com deficiência, mas não da educação dela. Da educação vai cuidar o mediador, que ele é formado e capacitado para isso. Quase no final do programa, e eu te agradeço muito por toda essa explicação técnica, que é muito importante para as pessoas perceberem o quão é importante essa discussão, né? Você acha, Cristiano, que essa possibilidade de ver essas organizações é uma porta aberta para a terceirização de toda a rede de ensino? De toda a rede, é um desserviço que estará prestando para a sociedade. Eu acredito muito ainda, eu tinha minhas dúvidas há um tempo atrás, em relação ao privado e o público, né? Mas eu tive a presença de pessoas mais próximas que estão ali e me mostraram o outro lado. E então, por eu estar numa universidade federal que é pública, né? Então eu tive todo o acolhimento, eu tive todo o conhecimento ali dentro da Unifesp em São Paulo, na medicina esportiva, tanto quando eu fiz a adolescência e agora no mestrado.
E professores da rede, a minha própria namorada, outros professores que estão na rede municipal, na educação municipal, puderam me passar mais essa visão que eu tinha um pouco distorcida do público. O público é bom. Quem não faz o ensino público avançar são os seus administradores, ou seja, os políticos que os munícipes escolhem. Então, na sua opinião, organizações sociais nessa questão da criança com problemas de deficiência... Eu não sou a favor, não é ideal, porque tem professores que eles são contratados, principalmente no estado, que eles são contratados com essa emergência, porque não tem todos os professores concursados, então eles têm um valor X ali que eles conseguem contratar esses professores assistenciais, que são os professores que ficam ali de stand-by, né, de reserva. Eles têm essas condições, há um dinheiro muito grande e a prefeitura, seja prefeitura, estado ou federal, eles têm uma verba que vem do, acho que é o Fundec, é um fundo que vai para a educação, não lembro o nome específico, que conseguem colocar cursos de capacitação em aba, em VIPMAP, que aba vem do behaviorismo, que ele faz uma análise comportamental e determina os tipos de adaptação às deficiências, não só o transtorno, mas como todas as deficiências. Tem outras instituições que trabalham, como a ITARD, que vem, acho que, se não me engano, da Bahia ou de Minas Gerais, que também trabalha na educação inclusiva. Tem vários profissionais no Brasil inteiro que só trabalham especificamente com a educação inclusiva. Inclusão, eu tenho que propiciar as ferramentas para que a pessoa possa ter suas habilidades desenvolvidas. A partir do momento que eu coloco uma criança dentro da escola municipal, estadual ou federal e eu não propicio as mesmas ferramentas que estão adequadas e adaptadas às condições que ela precisa, eu não propicio a inclusão social, eu não estou promovendo a equidade social. Para ter igualdade, eu tenho que promover a equidade. Para ter equidade, eu tenho que promover as ferramentas adequadas às necessidades daquelas pessoas que são excluídas da sociedade, são marginalizadas, principalmente pelos políticos. Ok. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, muito obrigado. Eu termino o Vez e Voz com uma seguinte frase, vou ler aqui para vocês. Uma criança especial não tem deficiência. Deficiência tem aqueles que não conseguem enxergar quanto amor e carinho cabem em meio às suas dificuldades. Robin S25, que falou essa frase. O Vez e Voz fica por aqui. Curta, compartilha, www.diariodolitoral.com.br nas redes sociais. Mande sugestão de pauta, entrevistado pelo 99146-7060. Até a próxima sexta. Tchau. Vez e Voz. Oferecimento Morílio Imóveis, em Santos e Mongaguá. A sua melhor opção no litoral paulista. E Chefs On Gastronomia, Delivery e Buffet. E sua festa ao melhor estilo.